Portanto, isto é muito estranho, mas olá e bem-vindos a mais um vlog no meu canal. Obviamente este vlog é um bocadinho diferente, como podem ver, porque não estou a falar em inglês, estou a falar em português, que sempre foi uma coisa que eu quis fazer aqui no canal e já muita gente me perguntou quando é que faz um vídeo em português e não sei o quê, mas no entanto nunca tinha uma ideia para um vídeo para fazer em português que mesmo assim fosse interessante para a maior parte das pessoas, não só portuguesas. Ainda pensei em fazer um vídeo sobre coisas de Portugal, ou só falar sobre o meu país, ou sei lá, pensei em montes de coisas, mas nunca estava contente com nenhuma das ideias. Mas há uns meses eu vi a Isabela do canal Thrones of Pages a fazer um vlog também na língua dela, que é espanhol, porque ela é da República Dominicana. E eu achei engraçado e gostei imenso dos vlogs, eu gosto imenso dos vlogs dela no geral. E achei mesmo engraçado ela fazer tipo um vlog normal de uma semana qualquer, mas na língua dela e depois com legendas. Obviamente este vídeo vai ter legendas. E então pronto, eu decidi roubar a ideia e fazer a mesma coisa, fazer só um vlog de uma semana random minha. E esta semana pareceu-me boa porque é a primeira semana da Reindeer Readathon, na qual eu estou a participar. E então decidi filmar. E vou meter obviamente legendas em inglês para as pessoas que não percebem português, mas realmente eu tenho uma grande audiência de Portugal, obviamente, porque é de onde eu sou, e acho que é o segundo país com que eu tenho mais pessoas a ver os meus vídeos. E pronto, espero que gostem. Esta semana sinceramente não vai ser assim nada de super interessante, porque eu estou a trabalhar a maior parte dos dias. Hoje não estou, porque hoje é feriado aqui em Portugal, 1 de dezembro, mas mesmo assim não estou a trabalhar, mas estou a fazer trabalhos para a faculdade e a fazer outras coisas. E portanto ainda não li nada hoje e ao mesmo tempo já estou a falhar nesta readathon porque eu ainda não acabei um dos livros que tinha para novembro. Great. Portanto eu ainda estou a acabar o All the Bad Apples da Moira Fowley Doyle, mas eu tenho tipo 80 páginas ainda e eu acho que vou acabar agora, sinceramente, porque estou com um vídeo a gravar no computador e não consigo fazer nada enquanto aquilo está a gravar. Portanto, vou aproveitar o tempo, vou tentar acabar este livro para hoje à noite começar a minha TBR de dezembro. E eu acho que o primeiro livro que eu vou pegar da minha TBR deste mês é o The Hannah Wars, que eu estou muito excited para ler. Eu vou estar sempre a dizer palavras em inglês porque eu não quero ser aquela diferentona, mas eu penso muito em inglês e especialmente a falar para uma câmara é muito esquisito estar a falar em português, portanto vai-me só sair o inglês assim às vezes. Mas pronto, eu quero ainda pegar nisto hoje e ler pelo menos uns capítulos se tiver tempo, mas é esse o problema. Eu comecei a trabalhar a semana passada e estou com o tempo muito contado, então quando tenho assim dias como por exemplo hoje, no fundo para fazer coisas para mim, tenho que fazer coisas para a faculdade, porque obviamente ainda estou a tirar mestrado e tenho coisas para fazer, portanto a leitura e o YouTube têm ficado muito para segundo plano, o que eu não gosto nada. Mas pronto, é isso por agora, espero que o resto da minha semana seja minimamente interessante, mas eu vou estar a trabalhar amanhã e na quinta-feira o dia inteiro, portanto I don't know. Also, para as pessoas portuguesas que me estão a ver, a minha voz soa diferente entre português e inglês, porque eu sinto que sim, e toda a gente diz-me que sim, mas ao mesmo tempo eu sinto que não. Não sei. Eu acho que em português fica um bocadinho mais grave, mas não sei. Mas pronto, vou agora ler isto e tentar acabá-lo o mais rápido possível. Também é uma leitura muito rápida porque a letra é gigantesca. E vejo-vos mais tarde quando estiver a começar o Hannah Wars finalmente. Olá, já é quarta-feira, são 7 da tarde, acabei de chegar do trabalho e eu estou muito cansada. E já é muito tarde e eu acho que hoje não vou fazer mais nada para além de ler, porque eu até podia pegar em trabalhos da faculdade que tenho para fazer, mas eu acho que não estou com cabeça para isso e estou cheia de costas e só me apetece relaxar, portanto acho que é isso que vou fazer. E ontem eu também
Ainda consegui ler um bocadinho, acabei de ler o All the Bad Apples, que era de novembro. Acabei, gostei, não vou elaborar muito sobre isso, porque eu ontem comecei a ler o The Hannah Wars e estou para aí 50 páginas. Sim, precisamente, 50 páginas. Mas estou a gostar muito do livro, apesar de ainda estar muito no início. E é mesmo o tipo de leitura que eu preciso agora, porque é assim uma coisa que me relaxa e que me deixa a sentir bem. E eu ando muito cansada, portanto eu preciso de um livro assim. Hoje vou continuar a ler, vou ver se a lareira de minha casa é ligada, porque sinceramente é provavelmente dos sítios onde eu leio mais, é ao pé da lareira. Eu vou para lá com o meu livro e eu era capaz de ficar lá um dia inteiro na lareira a ler. É só a melhor coisa de sempre. E eu noto imenso que em dezembro e em janeiro, apesar de serem sempre meses muito complicados, porque o Natal e porque tenho sempre exames e porque é o fim do semestre e não sei o quê, eu acabo sempre por ler imenso e eu acho que é porque eu vou para a lareira ler. E eu, por exemplo, este fim de semana, o fim de semana passado, eu tive basicamente o fim de semana todo a ler na lareira. Às vezes até punha música, tipo música de soundtracks de filmes, e é mesmo relaxante. Portanto, é isto que eu vou fazer hoje, porque eu estou cansada e eu não estou com paciência para estar à frente do computador o resto da noite a trabalhar. E não, eu vou ler e vou tirar a noite para mim. Acho que também mereço às vezes, portanto é isso que eu vou fazer. Felizmente amanhã eu só trabalho de manhã, portanto tenho o resto da tarde para fazer as coisas que eu não vou fazer hoje. Portanto, it's not so bad e vai correr tudo bem. Eu vou relaxar agora e descansar as minhas costas, porque estou cheia de dores de costas, porque eu passo o dia em pé. Portanto, até já. Olá a todos, já é um bocadinho tarde hoje para eu estar a filmar. Eu já estou em casa há algumas horas, estive a trabalhar de manhã e depois fui aos correios buscar uns livros que eu já vos mostro e depois vim para casa e tenho muitas coisas para fazer, sinceramente, portanto hoje nem vou relaxar muito, mas ontem a minha noite foi super relaxante, portanto eu nem me importo que hoje o dia seja mais cansativo, porque ontem eu tive a noite toda a ler e estou quase a meio do livro. Estou na página 153, o que obviamente quer dizer que eu estou a gostar muito do livro. É mesmo aquilo que eu precisava agora e é mesmo fofinho e eu estou mesmo a adorar. E por acaso os capítulos são também muito curtos, portanto também é fácil de ler. Eu ainda vou tentar ler um bocadinho hoje antes de ir para a cama, para chegar à metade do livro, porque eu até gostava de acabar o livro até segunda-feira, porque na segunda-feira vou começar a ler o Next Year on Havana, está ali, é por isso que eu estou a apontar, da Chanel Clinton, e eu vou começar a ler com a Marta, nós já combinámos. A Marta eu vou deixar aqui um cartão para o canal dela, of Waves and Pages, e sim, vamos começar a ler na segunda-feira, portanto eu até gostava de despachar este livro até segunda-feira. Vou ver se no fim de semana consigo, mas eu sábado basicamente tenho aulas o dia todo. O que é uma treta, mas pronto, é a vida. E no domingo não tenho assim muita coisa planeada, portanto a ver se eu consigo ainda ler um bocadinho, porque eu realmente estou a gostar imenso do livro. E sobre os livros que eu há bocado fui buscar aos correios, eu fui buscar aos correios porque os correios funcionam mesmo mal. Eu ando mesmo chateada com os correios aqui, é horrível, e eu ontem meti um post no Instagram, uma história, a perguntar sobre isto e a perguntar se sou a única que tem muito mais experiências com os correios daqui, mas por acaso houve imensa gente a responder-me à história, a dizer aqui também, não sei o quê, portanto não sou a única, isto não é um personal attack a mim, mas mesmo assim it feels like it, porque estão pessoas em casa, eles não tocam à porta e dizem que não estava ninguém em casa e isso não faz sentido nenhum, e cada vez andam a fazer mais isso.
e depois eu tive de estar 1 hora à espera nos correios para conseguir ter os meus livros. Mas pronto, vou-vos mostrar os livros. Eu estava mesmo entusiasmada por recebê-los no correio, porque já pedi há algum tempo. Desculpem a luz estar sempre a mudar, mas é que como eu estou a usar uma camisola escura ele fica assim um bocado confuso. Mas pronto, eu estava mesmo entusiasmada por receber estes livros no correio. Primeiro recebi Loveless, da Alice Oseman. Já estou para ler este livro há imenso tempo e finalmente tenho, portanto posso ler em 2021, provavelmente não este ano. Depois eu tenho o Dare Dare, do Tommy Orange, e eu vou ler isto para uma aula minha, para um trabalho que eu vou fazer para entregar em janeiro. Portanto, eu acho que ainda vou ler este livro este mês. Aliás, eu tenho de ler este livro este mês, portanto eu não o pus na minha TBR porque realmente esqueci-me que eu tinha de ler, mas eu tenho de ler, portanto I guess que está na minha TBR. Eu vou tentar metê-la nos prompts da Reindeer Readathon, os prompts que eu não estou a fazer. Vou tentar que este calhe num desses, porque assim até dava jeito para fazer mais pontos. É sobre nativos americanos e o meu trabalho é sobre isso, portanto, yes! E o último é o livro mais bonito de sempre. Por acaso até, não sei se não fiquei com pena de não comprar com capa dura, mas é o The Invisible Life, of Addie LaRue. Eu comprei o paperback, mas é daqueles paperbacks muito grandes, tipo comparado com, por exemplo, o Loveless, é deste tamanho, pronto. Se calhar até devia ter comprado hardback, mas pronto, comprei este, ainda gosto dele, eu gosto imenso desta capa, acho que gosto mais desta do que aquela que é preta só com umas coisas em dourado a ligar umas às outras. Acho que gosto mais desta, portanto, yes, I'm really happy! Provavelmente também só vou ler este livro em 2021, mas pronto, isto já são livros para o próximo ano. Que são obviamente deste ano, mas eu não tive tempo para os ler e eu consegui uns preços tão bons nestes livros porque foi num dia em que a UC estava a fazer 20% de desconto, e então eu acho que consegui este livro a tipo 11€ ou qualquer coisa assim, e este livro foi tipo 8€ ou 9€, portanto, yes! Estou muito feliz e pronto, agora vou continuar a trabalhar, que era o que eu estava a fazer. Tenho muitas coisas para planear porque eu tenho um announcement a vir daqui a umas semanas, portanto tenho que preparar as coisas todas para esse announcement, que é um announcement grande e que eu estou muito entusiasmada, portanto vou continuar a fazer isso e vejo-vos mais tarde. Olá, finalmente é sexta-feira e eu estou quase a sair de casa para ir a Lisboa. Vou jantar fora com o meu namorado, o Pedro, vocês já o conhecem, ele já esteve aqui no canal. E eu já não o vejo há 2 semanas ou qualquer coisa assim, por causa das restrições do governo. Não nos temos conseguido ver porque vivemos longe um do outro e afins, pronto. Então vamos jantar fora a um restaurante mexicano que eu adoro e é por isso que eu estou assim tão arranjada e se calhar pus demasiada maquilhagem para o tempo que está lá fora, porque eu vou para Lisboa, vou estar na rua e também se calhar vou passar na Bookshop Bivar, que é uma loja de livros em segunda mão em inglês. Pronto, vou andar na rua e não sei o quê e está uma tempestade e eu só soube hoje de manhã, mas nós já tínhamos tudo planeado, então vamos para Lisboa na mesma, mas está uma tempestade horrível lá fora, não para de chover, está um vento horrível e eu acho que vou voar. E a minha maquilhagem vai tipo run down my face. Pronto, é isso, e eu passei o dia a fazer coisas que tinha para fazer, mas sinceramente eu se calhar fui um bocadinho ambiciosa demais. Ontem fiz uma lista das coisas que eu gostava de fazer hoje e nem metade fiz. Estou-me a sentir um bocado mal, mas ao mesmo tempo se calhar eu pressionei-me demasiado para fazer tanta coisa antes das 4 da tarde, portanto, pronto, it's ok. Eu também não vou chegar muito tarde a casa, portanto, se ainda tiver de fazer alguma coisa, faço quando chegar. E pronto, e é isso. E amanhã, apesar de ser sábado, vou ter assim um dia um bocado complicado, porque como houve feriado esta semana, eu não tive uma das minhas aulas, e então essa aula passou para sábado. Não sei por que raça de razão passaram a aula para sábado, mas eu já tenho uma aula ao sábado. Portanto, eu vou ter uma aula de manhã, que é a minha aula normal, eu tenho sempre essa aula de manhã ao sábado, e depois vou ter uma aula mais tipo umas horas depois, a seguir ao almoço. Portanto, 6 horas do meu sábado vão para aulas e que bom, né?
Mas pronto, tem de ser, e no domingo logo descanso. E eu hoje não li nada, ontem ainda li um bocadinho, mas também não li assim grande coisa, mas já estou a mais de metade do Hannah Wars e estou a gostar muito. Hoje também, enquanto estava a fazer coisas no computador e assim, estive a ouvir o audiobook do This Winter, da Alice Oseman. É tipo uma short novela, o audiobook era 1 hora, se não estou engano, ou se calhar menos até. Eu ouvi aquilo super rápido e foi giro, foi fofinho. Não tenho mais nada a acrescentar, I guess. Foi 1 hora, não dá para elaborar muito. Eu estou hoje é dia quê? Hoje é dia 4. Estou há 4 dias à espera do A Curse of Roses, que eu fiz pre-order. O livro saiu dia 1, que foi na terça-feira, portanto foi feriado. Eu desculpava se eles não me entregassem o livro nesse dia, porque pronto, é feriado, os correios não funcionam e não sei o quê, mas já passaram 3 dias e eu ainda não tenho o livro e eu já estou tipo... Será que eu alguma vez vou ter o livro? Sinceramente nem estou assim muito chateada. Quer dizer, estou chateada porque eu quero ter o livro. Mas ao mesmo tempo eu tenho o ARC, que eu tive no NetGalley há umas semanas. Portanto, posso começar a avançar o livro a partir daí. E eu já comecei, eu já estou no 3º capítulo assim. Não é assim nada especial, mas pronto. Já comecei a ler por aí, mas pronto, acho que vou continuar a ler por aí, porque eu não sei se vou ter o livro assim tão cedo. Os correios são péssimos, eu já ontem estive a falar sobre isto, mas tipo, eu estou mesmo chateada. Vou tentar acabar o Hannah Wars este fim de semana, se calhar no domingo, se não acabo no início da próxima semana. Vou continuar a ler o Curse of Roses, porque o livro não existe fisicamente, portanto vou continuar a ler no telemóvel, que é como eu tenho lido. E pronto, é isso. Acho que é só... eu também estive a fazer o meu bullet journal. Eu faço sempre muito tarde. Por acaso, dia 4 não é muito tarde para mim. Costumo fazer muito mais tarde. Mas pronto. E eu gostei como ficou. Acho que está fofinho. Eu copiei esta ideia do Pinterest, se vocês forem procurar, está lá. Eu copio todas as minhas ideias do Pinterest porque eu não sou criativa, então eu prefiro copiar. Este foi de outubro, por exemplo, também era outra ideia do Pinterest. Este também, o de setembro. O de setembro gostei imenso, por acaso, acho que está mesmo a giro. Eu copio sempre do Pinterest porque eu não sou uma pessoa criativa, portanto... Oh well, é como é. Pronto, é isso. Eu agora, daqui a um bocadinho, vou sair de casa, vou jantar com o Pedro e depois volto. E amanhã vai ser um dia muito cheio de aulas. Pronto. Alô, hoje é sábado, já são 3 da tarde, eu vou ter aula daqui a 1 hora e eu já tive uma aula de manhã, e é por isso que eu estou com este aspecto, porque eu acordei super cedo, ontem não dormi nada, cheguei a casa tarde, ainda estive a acabar de preparar uma apresentação para hoje de manhã e eu estou muito cansada, portanto eu vou meter maquilhagem e vou tentar estar a falar enquanto meto maquilhagem. Normalmente isto não resulta e eu acabo por me distrair, mas eu vou tentar. Pronto, vou meter só uma maquilhagem para não ir para a minha aula das 4 da tarde com um ar de morta-viva. Mas agora falando do dia de ontem, eu ontem, como viram, acabei por ir à Bookshop Bivar como eu queria e eu no início desta semana fiz um tweet a dizer que estava num book buying ban, porque novembro foi assim um bocado caótico, eu comprei tipo quase 15 livros, algo do género, comprei mesmo muito livro, e eu não preciso de mais livros, eu sinceramente tenho de fazer um vídeo com a minha physical TBR toda, porque acho que está um bocado ridículo, eu acho que já devo ter uns 50 ou 60 livros para ler, portanto eu não preciso de mais livros, mas como eu vos acabei de dizer, eu ontem fui à Bookshop Bivar porque quero apoiá-los, são um negócio pequeno e eu sempre que vou lá arranjo coisas fixes,
E então, pronto, eu decidi passar lá ontem e eu tive assim uma meia hora a ver os livros lá porque eu sou uma chata e eu gosto de ver os livros com calma, então estive lá meia hora dentro da loja e eu até me senti um bocado mal em sair de lá sem comprar nenhum livro e também é como eu estava a dizer, eu quero apoiar aquela loja porque aquela loja só abriu no ano passado e coitados, estão a sofrer com isto tudo do Covid, de certeza, portanto eu queria comprar um livro lá, mesmo estando num book buying ban. Estou a ser um bocado fantasma agora, eu já faço o resto da maquilhagem, mas eu comprei o The Other Boleyn Girl, da Philippa Gregory. Eu já estou para experimentar esta autora há imenso tempo. Eu sempre que vejo os livros dela na FNAC fico super intrigada. E eu nunca sei por onde começar com a obra dela, porque ela tem imensos livros e imensas séries e eu nunca sei qual pegar. E este aqui, obviamente é dos mais conhecidos dela porque tem um filme que eu já vi, é um filme com a Natalie Portman e com a Scarlett Johansson e eu já vi o filme e gostei, já não me lembro muito bem, mas isto também é uma parte da história inglesa que eu tenho imenso interesse e então decidi trazer e foi só 5€ e está em ótimas condições e eu adoro esta capa porque normalmente o que se vê é a capa do filme e eu não gosto nada de comprar livros com capas dos filmes ou de séries, portanto fiquei muito feliz de arranjar este lá e vi lá outros que também tive quase para comprar mas controlei-me um bocado. Por exemplo, estava lá o Little Fires Everywhere que eu também quero, mas pronto, acabei por só trazer este porque a edição é muito bonita e eu normalmente não arranjo esta edição do que eu já tentei procurar, portanto comprei isto, foi 5€, não foi mau e eu agora realmente não posso comprar mais livros. Eu depois ainda passei na FNAC, que se conhecem a FNAC da Baixa Chiado sabem que é possivelmente, pelo menos na minha opinião, é a melhor FNAC que existe no país inteiro. Estou a meter montes de blush. Mas pronto, é a minha FNAC favorita e tem sempre uma ótima seleção de livros e eu já não ia lá há meses, tipo, pá, já nem sei desde quanto, mas mesmo há imenso tempo. E a FNAC está completamente diferente e está com uma seleção de livros mesmo, tipo, Chef's Kiss, está ótima, ótima, ótima. Eu ainda vi lá o Clap When You Land, capa dura, que é o que eu quero, e eu estou para comprar lá há imenso tempo e eu vi lá e estive a namorá-lo durante algum tempo, mas acabei por depois não trazer porque estou num book buying ban e eu não devia estar a comprar livros. E vi lá outros livros que eu não achava nada que iam estar na FNAC, por exemplo, o novo livro da Rory Power, acho que é Burn Our Bodies Down, qualquer coisa assim. Também estava lá e eu vi outros livros que fiquei tipo, uau, não estava nada à espera de ver isto aqui. E portanto tive de me controlar bastante, mas consegui sair de lá sem nenhum livro. Realmente só comprei o livro na Bookshop Vivar porque quero apoiar a senhora da loja, que é uma querida. Eu depois quando estava a comprar o livro, ela a dizer, eu adoro este livro e não sei o quê, e depois quando voltares diz-me o que é que achaste e não sei o quê, e eu tipo, tão querida, tão querida, tão querida, mesmo muito, muito fofa. E uma coisa que eu não sabia é que nós podemos levar os nossos livros à Bookshop Vivar, se são portugueses e se vivem em Lisboa. Aquilo é na Alameda, mas vocês podem levar os vossos livros e ela dá-vos dinheiro pelos livros. Eu pensava que aquilo era só por doações e chegávamos lá, deixávamos os livros e pronto, mas ela dá dinheiro pelos livros mesmo. A loja é excelente, tem montes de seleção de livros. Por acaso a seleção de livros YA não estava muito, muito interessante, mas mesmo assim vi montes de livros que tinha interesse, portanto foi ótimo. Depois fui jantar fora e pronto, e depois vim para casa e estive a preparar a minha apresentação de hoje e hoje tive a minha apresentação e agora estive a almoçar e fiz uns queques de cenoura pela primeira vez na vida e estão muito bons. E agora, daqui a 1 hora, tenho outra aula. Portanto, eu hoje ainda não parei, não vou parar e eu estou com uma cara de morta-viva porque não durmo como deve ser há dias e estou cansada e eu só quero ir fazer uma siesta, mas não posso. Ainda pensei em gravar um vídeo agora, mas acho que não vou. Não sei, eu acho que já não tenho tempo. Mas gostava de gravar, eu era para gravar ontem e também não consegui. Se calhar gravo na terça-feira, como é feriado outra vez. Como podem ver, a minha maquilhagem é muito simples. Eu agora ponho eyeliner, ponho rímel e já está, basicamente. E eu agora acho que não tenho tempo para gravar um vídeo como eu queria, portanto acho que vou só esperar até à minha aula. Se calhar vou ler um bocadinho do Hannah Wars, porque eu ontem acabei por não ler nada, estava cansada e tinha coisas para fazer, portanto... Enfim, não aconteceu, não aconteceu.
Mas pronto, agora vou relaxar até às 4 da tarde e a minha aula acaba às 7 e depois estou livre para fazer o que eu quiser. Nem sei o que é que eu vou fazer hoje. Eu acho que eu queria ver um filme e eu queria ver o Happiest Season, que saiu no outro dia, que é com a Kristen Stewart, e parece-me ser mesmo fofinho e aquilo que eu preciso de ver agora. E eu também acho que nunca vi um filme de Natal LGBT. Não tenho a certeza, mas eu acho que não. Eu acho que não há muito esse género de filmes. E eu gosto de filmes de Natal e eu gosto de filmes com temas LGBT, portanto, combinar as duas coisas é tipo melhor dos dois mundos, como a Ana Montana diria. Portanto, acho que vou ver este filme hoje e vou ler e vou se calhar um bocadinho para a lareira, aquecer-me, mas isto tudo depois de eu estar na minha aula. Vou aproveitar hoje e aproveito também amanhã o que conseguir e vejo-vos mais tarde. Portanto, acabei de acabar o Hannah Wars, literalmente há 5 minutos, e eu gostei imenso, vou dar 5 estrelas. E eu hoje estava a editar os clipes do resto deste vlog e eu realmente não falei muito sobre o livro e sobre o que é que eu acho, apenas disse que era muito fofinho, e realmente é fofinho, mas ao mesmo tempo este livro fala de tópicos tão importantes, fala de cultural appropriation, fala de diferença entre culturas, fala de tolerância, fala de tanta coisa. Fala obviamente também de sexualidade, que é o ponto principal do livro, mas realmente o livro fala de tópicos muito importantes e essa é definitivamente a minha parte favorita do livro, é que balança bem um livro YA fofinho de romance, mas ao mesmo tempo um livro que fala de tópicos muito importantes, especialmente cultural appropriation, que é muito falado no livro e que eu acho super importante, e eu sinto que não há muitos livros a falar sobre esse assunto. Também não estava nada à espera que a Flávia, que é esta rapariga aqui, fosse brasileira, portanto há várias partes no livro que são escritas em português, portanto para as pessoas que não falam português não vão perceber o que é que as personagens estão a dizer, mas sim, achei engraçado que ela fosse brasileira. Eu realmente não tinha feito a conexão entre o Flávia, o nome Flávia, e ela ser portuguesa ou brasileira ou algo do género, mas sim, gostei muito, e uma coisa que eu notei é que eu cada vez mais, à medida que o tempo passa e que vou crescendo, obviamente, já tenho quase 23 anos, eu vou notando que cada vez menos me relaciono com os livros YA, especialmente os livros YA que são maioritariamente passados no liceu, e eu não sabia porque é que era, e eu pensava que era porque eu estou a crescer e vou-me relacionando com coisas diferentes, obviamente, mas eu sinto que também não é só isso. Eu acho que também tem muito a ver com a escrita e com a linguagem que as personagens usam, porque o que eu sinto muito em livros de YA, contemporary, eu estou a falar só de livros contemporary, é que muito do diálogo é muito forçado e realista e não sei, eu acho que não conecto também com a maneira como são escritos os livros, mas, por exemplo, isto é um exemplo bom de um livro que eu não senti nada isso. Apesar das personagens terem tipo 16 ou 17 anos, eu não senti essa diferença tão grande entre mim e as personagens. Se estão a fazer entender, porque eu acho que a linguagem utilizada pelos personagens, a maneira como elas falavam umas com as outras e os diálogos estavam muito realistas e estava muito bem escrito, overall. E eu gostei muito, isto é um exemplo, mas eu também tenho outro exemplo que eu li no verão, que é o Stay Gold, do Toby McSmith. Eu adorei esse livro e também foi muito por isso. O livro também é sobre high schoolers, eles estão no último ano do liceu, se não estou engano, mas eu senti que o diálogo era tão natural entre as personagens e a escrita era tão boa que eu não senti que não estava sempre a pensar eu estou a ler um livro sobre pessoas que são muito mais novas que eu. Não que eu seja super velha. Daí eu estar cada vez mais a ler mais livros adultos, mas ao mesmo tempo estes livros dão-me assim uma esperança de que eu não vou passar só a ler livros de adultos e que ainda há o YA que eu gosto muito e que me relaciono bastante. Portanto, sim, foi uma boa experiência, gostei muito, 5 estrelas. Já estava um bocado à espera desde o início, mas ainda bem que não me desapontou, porque às vezes eu crio tanto hype à volta dos livros que depois desaponta-me imenso no fim. Mas pronto, gostei imenso e
recomendo imenso por todos os tópicos que aborda e só a escrita é ótima e super fluida e lê-se super rápido, como podem ver. Eu li o livro em 6 dias e eu não sou muito de ler os livros rápidos, eu normalmente demoro mais de uma semana a ler um livro, portanto eu li este livro em menos de uma semana, acho que just proves it que eu gostei mesmo muito. Portanto, é isso. E agora, os próximos livros que eu vou pegar são, primeiro, o Next Year in Havana, vou pegar amanhã, com a Marta, já combinámos começar amanhã, segunda-feira, para começar a semana bem. E ao mesmo tempo, eu vou estar a ler o Dare Dare do Tommy Orange, porque tenho de ler, porque tem de ser, e vou estar a ler estes dois em simultâneo. E depois ainda fico com a Biography of Frida Kahlo, o Dig e o Sheets e o Delicates, que eu ainda não li, mas isso é uma questão de eu tirar aí uma hora da minha vida e ler as duas graphic novels assim, de raspão. Portanto, é isso, já acabei o primeiro livro para a Reindeer Readathon na primeira semana, estou muito feliz. Não sei quantos pontos é que isto vai dar à minha team, mas eu acho que são tipo 15 pontos ou 20 pontos, portanto já é bom. Pronto, e agora vou começar estes dois, não agora, porque agora eu por acaso vou fazer uma chamada de FaceTime com a Casey, mas amanhã provavelmente vou começar estes livros à noite, se tiver tempo, e pronto, eu amanhã vou trabalhar e depois tenho aula por Zoom, e pronto, e vejo-vos amanhã. Tchau! Alô, alô! Portanto, eu ontem não filmei nada porque não tinha assim grande coisa para dizer e também, sinceramente, esqueci-me. E ao mesmo tempo eu agora estava a acabar de editar este vlog e este vlog já está gigantesco, portanto eu vou wrap it up muito rapidamente agora. Também não tenho assim grande coisa a acrescentar. Eu ontem comecei a ler o Next Year in Havana, estou no capítulo 5, estou a gostar muito. E eu estava a falar com a Marta sobre o livro e ela falou de uma coisa que realmente é interessante, pelo menos do que eu já li até agora, que isto faz muito lembrar a escrita e o estilo do The Seven Husbands of Evelyn Hugo, que é o meu livro favorito de sempre. Portanto, isso já é um bom presságio para o resto do livro, porque realmente tem muito essa vibe, especialmente porque está a falar do passado e do presente, e dos anos 50 e de agora. Apesar de ser em Cuba, tem essa mesma vibe. E eu estou a gostar imenso até agora, pelo menos, e estou a aprender imenso sobre Cuba, que era também o que eu queria. E no fundo é isso que eu estou a ler agora. O Curse of Roses eu parei um bocadinho porque eu odeio ler no telemóvel e eu estou só à espera que a minha cópia física chegue para ler aí. Portanto estou a fazer aí uma pausa e hoje vou começar a ler o Dare Dare do Tommy Orange porque eu tenho mesmo de ler isto e sinceramente também estou muito entusiasmada para começar este livro. Acho que vai ser assim super diferente e pronto, eu tenho de fazer um paper sobre isto, portanto acho que vai ser interessante. Eu adoro analisar obras para fazer trabalhos e papers e assim, portanto acho que vou gostar bastante. Portanto, estes são os dois livros que eu vou ler agora. Curse of Roses, vou esperar que a minha cópia física chegue. Será que ela vai chegar este mês? Será que ela vai chegar daqui a 2 anos? Não sabemos. Stay tuned para saberem mais sobre essa aventura. Eu acho que nunca mais vou fazer pre-order de livros na vida. Sinceramente acho que mais vale comprar o livro quando ele sai, nem que seja no primeiro dia. Eu acho que ele chegaria mais cedo do que se fosse pre-order. Sério, eu estou mesmo chateada. É que eu já não sei se é dos Correios, se é da Blackwell, se foi onde eu encomendei. No entanto, a Blackwell tem-me servido muito bem até agora, portanto acho que não é mesmo disso, acho que é mesmo dos Correios daqui, mas enfim. E uma última coisa antes de ir, é só que eu hoje estou também muito feliz porque filmei 2 vídeos e um deles vai sair na próxima semana, daqui a uma semana, exatamente quando vocês estão a ver isto, e é um announcement vídeo que eu estou muito entusiasmada e feliz e acho que vai ser mesmo giro e eu espero que também fiquem entusiasmados como eu estou, porque acho que vai ser mesmo uma coisa muito boa e são coisas para 2021, depois venham aqui ao canal e vejam o announcement video e finalmente espero que tenham gostado deste vídeo, espero que mesmo as pessoas que não falam português tenham interesse neste vídeo, porque não sei, eu pelo menos gosto imenso de ver as outras pessoas a falar as suas próprias línguas maternas. Portanto pode ser que também tenham interesse em ver este vídeo e se quiserem mais vídeos em português comentem aqui em baixo e eu assim o farei, mas sinceramente eu pensei em fazer sobre autores portugueses, livros portugueses em português, mas eu acho que isso ainda teria menos interesse para as pessoas que não são portuguesas e não falam português. Quanto muito eu faço mais vlogs destes em português, que não me custa nada, eu gosto de fazer vlogs. E pronto, é isso, eu vou andando porque este vlog já está gigante e espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo. Bye!